Bom dia, graça e paz. Quem está feliz com Jesus nessa manhã? Glória a Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, novamente. Seguindo o tema do serviço, 2 Timóteo capítulo 2, diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro de que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Falando sobre serviço, falando sobre servir a Deus, sobre o nosso serviço cristão, sobre a nossa disposição de fazermos sempre o melhor para o nosso Senhor. Esse texto me fez pensar no que Paulo estava apresentando para Timóteo como uma linha de conduta que ele deveria ter por toda a sua vida. Timóteo era um jovem pastor que andou, como eu disse na semana passada, junto com o apóstolo Paulo nas suas primeiras viagens, nos seus primeiros momentos ali como cristão. Timóteo aprendeu o que era ser missionário, pastor, crente com Paulo. Então toda a iniciação de Timóteo se deu com essas experiências. E agora Paulo está falando para ele o seguinte: Timóteo, a vida de serviço cristão não vai ser fácil. E os desafios vão ser grandes, e ao mesmo tempo você precisa entender que um dia a prestação de contas vai chegar. E quando você lê, num primeiro momento, esse texto, quando ele diz: procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, você pode dizer assim: então eu estou tranquilo, porque isso aqui tem a ver com alguém que é pastor. Então esse texto era só para Timóteo, eu estou liberado. A questão é que esse texto se dirige a cada um de nós que somos crentes, porque Paulo estava escrevendo a ele, mas esse texto que Paulo estava dizendo a Timóteo não ficaria somente para Timóteo. Porque o que Paulo está falando ali no capítulo 2 para Timóteo? Ensine aos outros. Nós compartilhamos sobre isso na semana passada. Fale para os outros, para que esses outros sejam capazes também de compartilhar a outros ainda. Ou seja, Paulo não estava falando apenas para um pastor, Paulo estava falando para um pastor que deveria compartilhar para toda a igreja de Jesus qual deveria ser a conduta, a prática de vida dessas pessoas. E aí, nós chegamos então ao tema proposto: aprovados no serviço. E eu cheguei nessa palavra aprovação, obviamente porque o próprio texto já traz ela dentro do seu contexto ali, do versículo 15, mas porque o crente, ele está fazendo a sua prova de vida com Deus durante toda a sua existência. E ele só sabe se vai passar ou não no fim. Ninguém pode afirmar que já passou na sua vida com Deus durante a sua trajetória. Ou ninguém deveria ter essa presunção. Porque nós só vamos saber o resultado do nosso teste, da nossa prova de vida com Deus, no último dia. E o resultado do teste é: servo bom e fiel ou servo mau e negligente. Você passa para a eternidade com Deus, se ouvir dele, servo bom e fiel. E você é reprovado na sua vida com Deus, se ouvir do próprio Deus, servo mau e negligente. O gabarito só vai ser dado no fim. Não tem como você conferir as suas respostas. Não tem como você depois chegar e dizer, entrar com um recurso de alguma questão que não foi bem elaborada. Porque no fim, o justo juiz
só vai dizer para você: servo bom e fiel, ou servo mau e negligente. Então, ser aprovado no serviço significa que é uma questão de sobrevivência para nós, vivemos uma vida que agrada a Deus em todo o tempo. E eu coloco aqui uma frase: o serviço cristão nos torna mais parecidos com Jesus. Eu já tenho falado isso algumas outras vezes. Se você quiser se tornar mais parecido com Jesus, sirva a Deus de todo o seu coração. Se você não serve a Deus, você não entende o propósito pelo qual a sua existência nessa terra ainda é necessária. E quando você não compreende isso, você passa a viver num limbo de compreensões, de conceitos, de convicções, aonde você não entende absolutamente mais nada. Você fica sempre divagando, sem conseguir compreender de fato tudo aquilo de bom que o Senhor deseja concretizar na tua vida, na tua história, na tua caminhada. Eu quero deixar para você aqui alguns pensamentos, e depois nós vamos gastar um bom tempo, se possível for, de oração, porque eu gostaria muito de orar pela sua vida hoje, por dois motivos específicos. O primeiro deles, eu gostaria de orar pela sua saúde, porque o Senhor tem colocado no meu coração nesses tempos que Ele vai realizar ainda coisas extraordinárias na vida de pessoas que estão enfermas. Eu estive com o irmão Antônio Carlos essa semana. O pai da Elisandra estava desenganado pelos médicos no dia que ele entrou no hospital ali. O dia que eu fui na UTI orar por ele, ali dentro da UTI, ele estava entubado, desacordado. Ele estava com várias outras questões graves acontecendo no seu corpo, várias infecções, e continuava desenganado. Ele saiu, teve alta, está na casa ali temporariamente dos pais do Alex, ali no fundo, e ele não falava absolutamente nada, e não conseguia expressar emoções, e a gente orando por ele. Eu fui essa semana lá visitar ele, e os pais da Mônica também, no mesmo dia, na mesma manhã, e eu cheguei lá, ele já falou assim para mim: paz, irmão. E eu fiquei olhando para ele: você já está falando? Falou: Deus é bom demais, ele falou. Aí eu chamei minha mãe no vídeo, e ficou ela conversando com ele, e ela falando para ele ter paciência, que daqui a pouco ele ia conseguir falar melhor, e a gente tendo um tempo ali conversando, ele já deu os primeiros passos com a fisioterapeuta. Deus tem cuidado dos seus, e Ele tem feito coisas que os médicos já não podem mais explicar. E por que a gente não deve orar, clamando para que o Senhor faça aquilo que a gente não pode mais fazer, se Ele diz que tudo é possível ao que crê, e Ele diz que se nós cremos, nós veremos a sua glória. Então eu quero orar por vocês. Segundo motivo, eu quero orar hoje pela sua família. A gente acho que fez uma vez só isso aqui em 4 anos. Eu quero orar pela sua família hoje. Você vai, se você quiser, obviamente, você não é obrigado, mas eu e os outros pastores e irmãos da oração também, nós vamos orar pela sua família hoje, se assim você desejar, porque eu tenho entendido que Satanás está apelando com todas as forças para tentar destruir a sua casa. E no nome de Jesus você vai sair com a tua vida hoje tocada pela graça do Senhor, e o Senhor vai fazer a obra. Voltando, 3 pensamentos para sermos aprovados no serviço. Primeiro, no serviço sempre servimos. Se existe uma prerrogativa de quem serve a Deus, é de que quem serve ao Senhor apenas serve. E talvez alguém vai dizer: pastor, mas isso é óbvio. Se eu sirvo a Deus, é óbvio que eu sirvo. E eu pergunto para você: será? Será que você não está esperando ser servido ao invés de servir muitas vezes? E Jesus ensinou um princípio para nós. Ele disse: mais bem-aventurado é o que dá do que o que recebe. Ou seja, quem serve é mais feliz do que quem é servido.
E aí eu vou apelar um pouquinho mais, porque Jesus disse: pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Quando nós pensamos então no serviço, Paulo vai dizer a Timóteo lá do versículo 10 ao 14 assim: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofremos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, para que nada aproveitam, e que são perversão para os ouvintes. No serviço cristão, nós sofremos pelo nosso próximo. O apóstolo Paulo disse o que no início do texto que lemos: tudo sofro por amor dos eleitos ou dos escolhidos. No serviço cristão, nós vivemos pelas promessas de Deus e não pelas palavras dos homens. O que Paulo está dizendo? Palavra fiel é essa. No serviço cristão, nós não perdemos tempo com coisas que não edificam, que não produzem vida. Olha o que Paulo vai dizer no texto: que não tenham contendas de palavras, conversas destituídas de valor, cercadas de um espírito irreverente. Quem assim procede avança apenas rumo à impiedade e se torna um câncer no meio daqueles que estão saudáveis. O obreiro aprovado é aquele que serve em todo o tempo ao seu Senhor e ao seu próximo, e não perde tempo com aquilo que não tem a ver com Deus. A grande pergunta que você precisa fazer é: quando você está vivendo sua vida com Deus, você está servindo ou você está esperando ser servido e reclamando de quem serve? Paulo está dizendo aqui no texto a Timóteo que ele não deveria perder tempo com falas contenciosas, ou seja, Timóteo, foque no Evangelho, gaste seu tempo com aquilo que vale a pena, não perca o seu tempo vivendo aquilo que Cristo não deseja que você viva. Porque se você perder o seu tempo vivendo apenas com assuntos que trazem morte, você está contrário ao Evangelho. É mais ou menos isso que ele estava querendo dizer. Eu vou ler de novo o texto para você entender esse sentido. Tudo sofro por amor dos escolhidos, para que eles também alcancem a salvação que está em Cristo com glória eterna. Quando você para nessa primeira parte do texto, Paulo está dizendo que o que importa no final de todas as contas é que as pessoas sejam alcançadas e salvas por Jesus. Aí eu trago essa reflexão que eu estava acabando de dizer: se o que estamos fazendo não redunda em salvação de pessoas perdidas, então é uma perda de tempo. Se não produz arrependimento, redenção, salvação, é perda de tempo, e Deus não está nesse negócio, e você está perdendo o seu tempo e a sua vida de serviço cristão. Por isso que Paulo está dizendo que nós temos uma palavra fiel, a palavra de Deus, que nos afirma que se a gente morrer, nós vamos viver na verdade. Se a gente sofrer, nós vamos desfrutar. E se ainda assim, em todas essas coisas, nós formos infiéis, graças a Deus que Ele permanece fiel, porque Ele não muda. A fidelidade é um atributo de Deus. Ela não anda de acordo com as minhas atitudes. Deus não vai fazer como um cara disse em São Paulo uma vez, numa suposta tropecia que ele entregou para a igreja. Ele disse assim, foi muito engraçado, gente, eu estava nessa, então eu posso dizer porque é verdade. Não é conversa, foi num culto uma vez de oração. Ele disse assim: eu não aguento mais
Aí a longanimidade de Deus já tinha ido para o vinagre, já é um dos atributos de Deus, mas tudo bem. Ele estava se negando. Deus estava se mutilando naquela profecia, praticamente. Porque ele disse, eu não aguento mais. Eu vou matar gente aqui. A compaixão, misericórdia e longanimidade de Deus tinha atravessado para o outro lado da avenida Salim Fala Maluf, lá em São Paulo. Porque Deus não aguentava mais, ele estava estressado e ele estava quase procurando o Espírito Santo para fazer uma sessão terapêutica para se resolver, porque ele não aguentava mais a humanidade. Foi isso que a gente ouviu, o absurdo que a gente ouviu. Graças a Deus que o pastor levantou, pastor, na época o nosso pastor lá, levantou, pegou o microfone e disse assim, meus irmãos, Deus é longânimo, misericordioso e compassivo. Dito isso, tudo que vocês ouviram que foi diferente do que eu acabei de falar, não tem nada a ver com Deus. Às vezes estamos comendo comida muito tarde e tendo revelações que não tem nada a ver com o Senhor. O culto está acabado, Deus abençoe, vamos para casa. Todo mundo entendeu que aquilo não foi de Deus, mas ele quis ser educado. Irmãos, Deus está querendo nos alcançar para que a gente alcance outras pessoas. Se a tua vida cristã, o teu serviço cristão não estiver imbuído de alcançar pessoas perdidas, a sua vida cristã, na verdade a minha, se torna questionável. Por quê? Porque se nós fomos chamados para brilhar a luz de Cristo num mundo que vive em trevas, e a nossa luz não brilha, então nós não temos utilidade. E por isso que Paulo está dizendo a Timóteo que ele devia servir a Deus, entendendo que havia uma palavra fiel e que não mentia, de que valia a pena viver e sofrer pelo Evangelho, porque num determinado momento tudo isso um dia ia acabar. E que a imperecível coroa de glória seria colocada na cabeça dele. E tudo valeria a pena. Então ele disse, Timóteo, sirva. Faça como eu. Sirva aos eleitos. Sirva ao Senhor. Se preocupe em fazer da sua vida a expressão da glória de Deus para as pessoas. Segundo, somos aprovados no serviço quando no serviço não envergonhamos. E é muito interessante essa expressão, porque é exatamente o que ela significa. O apóstolo Paulo vai dizer lá a Timóteo no versículo 15, como um obreiro que não tem do que se envergonhar. Jesus dizia a todos, Lucas 9, 23 ao 26, se alguém quiser acompanhar-me, vamos ler juntos aqui na tela? 1, 2, 3, negue-se, tome pois quem? Mas quem? Pois que adianta? Se alguém pensa comigo aqui numa coisa. Jesus está falando sobre algo extremamente relevante nessas palavras aqui em Lucas 9. Ele está dizendo que para servi-lo, nós precisamos viver uma vida de completo abandono das coisas que nós já vivíamos anteriormente. Ele está dizendo, se você quer me servir, primeiro, negue-se a si mesmo. E ele não diz, tome às vezes a cruz, ou seja, seja crente de vez em quando. Ele disse, tome o quê? Diariamente a sua cruz. Ou seja, todo dia, você e eu precisamos estar dispostos a abrir mão de algo que ainda nos impede de servir a Deus com toda a alegria do nosso coração. E aí lá no fim do texto, eu não vou me ater tanto a esse texto aqui, mas ele vai dizer assim, que se alguém se envergonhar de Jesus, dele,
o que vai acontecer? Ele também se envergonhará de nós, diante dos anjos e do Pai Celestial. Aí você vai dizer assim: não, pastor, relaxa, Jesus é bonzinho, eu posso dar meus migué a vida inteira, que vai chegar no final da história, vai dar certo. Deus é brasileiro, Deus vai fazer um esquema para mim. E eu digo para você, Ele não vai fazer esquema para ninguém. Porque o esquema que Ele precisava fazer, Ele já fez numa cruz, há mais de 2000 anos atrás. E quando Ele terminou o esquema, Ele disse assim: Pai, está tudo certo, está consumado, fiz minha parte do acordo, agora é com eles. Jesus já fez o que precisava ter feito. Não adianta a gente ficar tentando fazer mais esquema com Deus, porque na verdade o maior sacrifício partiu de Deus para nós. Jesus se entregou numa cruz pelos meus pecados e pelos teus pecados, para mudar a nossa história. O texto aqui que Paulo escreve a Timóteo, quando ele diz de que não tem do que se envergonhar, no grego, ele também traz a ideia de que não tem do que ser envergonhado, porque está na voz passiva. Então ele não tem do que ser envergonhado, ou seja, o crente não pode ter nada em sua vida que seja motivo de vergonha alheia. E aí nos remete ao quê? Ao nosso testemunho de vida. E eu falei na classe de batismo de novos membros hoje de manhã o seguinte, eu falei que eu ia comentar sobre isso exatamente nesse momento. Quando olham para a sua vida lá fora das paredes aqui dessa igreja, como é que o mundo te vê? Quem você é para o mundo quando ele entende que você é cristão? Como a sua própria família te enxerga como cristão? Você pode ter familiares que não são crentes, mas como que eles enxergam a sua cristandade? Se for no começo da tua conversão, passa, porque todo mundo tira sarro de você, te repudia, se afasta e tal. O tempo vai passando, as pessoas entendem que o seu testemunho de transformação fez sentido para elas, então elas passam a te respeitar. Talvez elas nem vão congregar na igreja com você, não vão aceitar Cristo, é uma decisão delas, mas elas vão perceber que a sua vida foi transformada. É nesse ponto que eu quero chegar. Como é que a sua família enxerga você? Como é que os seus pais te veem? Como é que os seus avós, os tios, os primos, os vizinhos, como que o mundo te enxerga? Como aquele que frequenta uma igreja, mas não tem a vida transformada? Ou como alguém que frequenta uma igreja, é cheio de defeito, mas todo dia está tentando arrumar as suas falhas, todo dia reconhece as suas limitações e está sempre tentando repaginar a sua vida diante de Deus para viver cada dia de uma forma melhor? A luz de Cristo está brilhando através de mim e de você? O mundo está entendendo que Jesus existe por nossa causa, através de nós, melhor dizendo? Quando o mundo olha para nós, eles conseguem entender que Jesus de fato é real? Ou ele só é um Jesus filosófico, porque talvez nós já estamos entrando em vãs filosofias e com pensamentos totalmente humanistas acerca de Deus, e que tornam Jesus um ser meramente normal, enquanto que nós cantamos que Ele está voltando. E a Bíblia nos diz que Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e o diabo, através dessa sociedade corrompida, está tentando transformar Jesus em alguém pecador, limitado, fraco, e que não fez absolutamente nada. Vai por aí para você ouvir o que as pessoas pensam acerca de Jesus. É uma mensagem maligna que tem sido propagada. Somos aprovados no serviço e não envergonhamos quando abrimos mão de tudo. Abnegação, Jesus falou lá em Lucas 9, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Nos tornamos dependentes de Deus. Porque ele disse o quê? Pois o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir-se? Sabe quando que a gente se perde ou se destrói? Quando a gente confia na gente mesmo.
Quando a gente acha que a gente é bom demais para ser verdade. Quando a gente pensa que nós somos a última bolacha do pacote. Quando a gente pensa que só a gente sabe de tudo. Só nós somos o centro da verdade. Só nós somos o centro da razão. Só nós temos as palavras de vida eterna. Opa, peraí. Nem eu nem você somos Jesus, então esquece isso aí. E tem muita gente que se sente assim. Acima de tudo, de todos. Olha, eu ouvi uma vez uma pessoa dizendo isso, é muito absurdo. Eu estou tão assim com Deus, pastor. Faz tempo, já faz alguns anos que eu ouvi isso. Eu estou tão assim com Deus. Ai, aleluia. Que fica até difícil de conviver com o resto da igreja. Gente, isso é sério. Eu dou risada porque é patético, na verdade, o comportamento da pessoa, porque ela acreditava nisso. Não sei se acredita ainda, tomara que não acredite mais. Mas ela acreditava nisso, que ela era muito boa, que ela era muito espiritual, que Deus só falava com ela. E ela tinha a mania de ver pecado na vida dos outros, inclusive na minha vida. Tudo que era coisa de errado, ela via as revelações. Eu já contei um pouco dessa irmã uma vez, vocês lembram? Lembra da irmãzinha lá que tinha as revelações lá das assembleias, que o povo, que eu ia passar fome. Meu, era uns negócios muito loucos. E ela pensava que ela tinha as revelações. Até o dia que eu falei, mas tem alguma coisa estranha nesse negócio. Aí chamei ela com o marido para uma conversa. E já chamei a líder da intercessão junto, porque eu sabia que a coisa não ia ficar boa. Falei, posso orar por vocês? Claro, pastor. Mas ela acho que estava quase sentindo que a mão dela era mais poderosa que a minha, né? E a minha não sentia nada, só frio. Eu estava curando gente de febre hoje de manhã ali fora, viu? Não sei se vocês viram. Chegava com febre, eu colocava a mão na testa, sarava na hora. Mas não era milagre, gente, era o frio que estava ali fora. Estava brincando com o povo. Aí eu comecei a orar pelo casal. O que aconteceu? Plum! Caiu a irmã das revelações, endemoniada. E deu trabalho, 2h30. Porque tinha uns 4 ou 5 ali perturbando. Era um por vez. Aí ria, falava em língua estranha, dava risada, me imitando. Aí fazia outra coisa. Até Deus me mostrar onde é que o B.O. estava. Quando eu descobri, tadinha dela. Aí ela queria matar o marido, o capeta, queria enforcar o marido. Aí foi legal o negócio. E na sala, comendo solto e o povo do louvor ensaiando. E aí terminou o ensaio, todo mundo com o olhar arregalador, o pastor pode orar por nós? Tá todo mundo morrendo de medo. Eu falei, vocês ficam espertos, hein, que pulam uns 6 aí. Aí ficaram tudo lá meio preocupados. A mãe espiritual, ela é dona da... eu tenho visões, eu vejo. E eu não estou duvidando de visões, irmãos, eu acredito. A Bíblia mostra, dom de visão é real, está tudo certo. Mas o dela era visagem. Ela viu umas paradas muito doidas. E aí o capeta catou ela depois, né? Pois é. Você entende o negócio? Às vezes a gente pensa que é crente, mas na verdade é mais ímpio do que o ímpio que está lá fora. Aí você diz assim, como assim, pastor? Eu te provo biblicamente. Paulo vai dizer a Timóteo assim: aquele que não cuida da sua própria casa e da sua família, negou a fé e é pior que um descrente. Isso é Paulo que disse, não estou inventando. Se você não cuidar da sua casa, você não é crente. Aí você pode cantar que o rei está voltando, que a trombeta vai tocar, mas você não vai escutar, vai tocar para os outros. A pregação que você vai fazer vai funcionar para as pessoas se elas crerem. Mas para você, ela não vai fazer sentido. Porque a sua prioridade começa dentro da sua casa. Não envergonhamos quando vivemos por nossas convicções. Olha o que ele disse no texto lá de Lucas 9 ainda. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, como é que você se comporta quando alguém está zombando da sua fé e falando alguma coisa acerca da sua fé? Você dá aquela risada de lado e diz assim, eu preciso ser politicamente correto. Hoje o que impera é a gente ser legal, todas as religiões são boas, todos os caminhos levam a Deus. Pensamento humanista, tá, gente boa? Politeísta ou mais queísta que você quiser pegar, tem nada a ver com a palavra de Deus, isso aí só. Mas a gente tem que ser legal, a gente tem que achar bonito o que todo mundo acha lindo.
Não, a gente não tem que fazer nada disso. A Bíblia nunca disse que você tem que fazer isso. A Bíblia diz ao contrário, inclusive, assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que eles reconheçam as suas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. Se você achar que é bonito o cara sacrificar animal e ficar fazendo macumba lá fora e bater palminha para ele porque você não quer se indispor com ele, ele nunca vai entender que ser macumbeiro está errado. Mas a gente fica pensando que é bonitinho falar assim, mas aí as pessoas vão se afastar da gente. Eu não vou ter muitos amigos, na verdade você nunca teve. Porque amigo, você pode falar o que for para ele, ele vai te respeitar, porque ele sabe que você respeita ele. Agora, coleguinha, talvez você tenha muitos, e esses vão ser os primeiros a se afastar quando você defender as suas convicções. Como é que é lá no trabalho, na faculdade, na escola? Todo mundo zoando com crente, e você é crente e fica quieto. Você diz, você quer, né, pastor? É que infelizmente muitas pessoas dão motivo mesmo, né? A gente acaba sendo motivo de piada. A gente, vírgula! Porque se você é crente, você não é motivo de piada, coisa nenhuma. Podem ser os outros. Se você é crente, você defende as suas convicções aonde você estiver. Porque se você não está disposto a fazer isso, você está se envergonhando de Jesus. Você tem vergonha dele. E ele está dizendo que se você ou eu tivermos vergonha dele, a nossa casa vai cair no final. Terceiro, no serviço mantemos o foco. O que ele disse lá no versículo 15 de 2 Timóteo? Que maneja bem ou corretamente a palavra da verdade. Olha só. Pensa aqui uma coisa comigo. O sentido de manejar bem é que corta reto, que não desvia o corte. É isso que significa essa palavra, manejar bem. Sabe por que Paulo usou essa expressão para Timóteo? Fazia muito sentido para eles naquela época. Por quê? Porque eles usavam os animais para fazer os cortes no solo, e a plantação não podia ficar torta. O corte tinha que ser reto. O obreiro precisava manejar bem o instrumento de arado. Por isso que Jesus entende, porque que Jesus falou que quem colocava a mão no arado e olhava para trás não estava apto, preparado para o reino de Deus. Porque quando ele olhasse para trás, ele perderia o foco, a direção do corte. É isso que essa palavra significa. Esse é o sentido aqui do texto principal. Podia significar também naquela época um pedreiro buscando a simetria perfeita no seu trabalho. Colocando o prumo exato, igual está essa parede ali. Não, aqui já foi brincadeira agora. Tem 15 centímetros de desnível lá em cima. Agradeço aos pedreiros que fizeram. A única coisa que não tem é prumo. Tem bloco, cimento, reboque. Não tem prumo só a parede. O Toninho vai ter que fazer milagre agora para fazer a porta fechar e abrir com a parede torta. Mas vai dar certo. O sentido dessa palavra é exatamente esse. Uma obra simetricamente perfeita. Aonde tem um trabalho de excelência. E é isso que Timóteo está ouvindo de Paulo. Você precisa manejar a palavra de Deus com excelência. Você não pode se desviar do princípio fundamental dessa palavra, Timóteo. Porque se você se afastar dele, ela não vai fazer mais sentido para as pessoas. E a palavra de Deus, ela só é viva e eficaz, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes, quando ela é de fato a palavra de Deus. Porque se não for a palavra de Deus, é conversa de comadre, é comentário de boteco, é bate-papo de churrasquinho, mas não é palavra de Deus. É achismo, é sofisma. São as teorias que hoje está na moda, as pessoas terem opinião e dizerem tudo o que pensam. Gente, eu recomendo, você quer ter opinião e dizer o que você pensa? Leia, por amor de Jesus Cristo, a respeito do que você vai falar. É menos pior.
tenta entender pelo menos, porque tem tanta opinião sendo emitida hoje por especialistas. Eu não estou falando de crente, gente, estou falando aí. Você ouve os absurdos hoje, especialistas estão dizendo, quando você vai a fundo, você vai ver o que ele está falando, não bate, não tem nada a ver. Maneje corretamente a sua convicção, a minha, é a palavra de Deus. Então você precisa saber o que você está falando a respeito dela. Hoje uma pessoa aqui na igreja, eu não vou citar a faixa etária e nem quem é para não expô-la, apesar que foi uma coisa boa, mas ainda assim eu não vou fazer isso. Conversando um pouquinho hoje por aí pela manhã comigo, falou, pastor, eu vou comprar uma Bíblia. Eu falei, que legal, vou comprar uma Bíblia de estudo. Porque é o seguinte, não adianta só ir na igreja e não ler a palavra, Foi muito legal a colocação. Eu falei, poxa, legal isso aí que você está falando, é verdade. Não adianta só ir na igreja e não ler e não tentar entender o que você está ouvindo e lendo, porque senão não vai fazer sentido. Bem, foi o Kaique, os meninos estão rindo ali para ele já. Parabéns, viu, Kaique? Mandou bem, mano. Parabéns mesmo. Teve postura, ele falou, pastor, não adianta vir só na igreja se eu não pegar a palavra e não entender o que está lá. Eu quero estudar. Eu quero entender mais o que a Bíblia diz. Eu não quero só vir na igreja. E esse deveria ser o desejo de todos nós. O que realmente isso aqui significa? Porque quando a gente começa a entender o que significa, vocês sabiam que a Bíblia, numa leitura normal, ela tem um tipo de compreensão. Se você passa a estudá-la mais profundamente, ela consegue te dar pelo menos umas 1000 vezes mais sentido do que de fato ela diz sobre qualquer coisa. Porque ela é a palavra de Deus. Deus, ele condensou em palavras o que ele é. E quando você começa então a desvendar essa palavra, você começa a entender coisas acerca de Deus que estão muito além de qualquer compreensão humana. E eu termino dizendo para você aqui, o autor aos Hebreus vai dizer lá em Hebreus 12, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Cada tópico desse dava uma pregação hoje, que eu fiz algumas subdivisões. Olha o que ele diz aqui, mantemos o foco quando, segundo esse texto de Hebreus, olhamos somente para Jesus. Primeiro, quando você começa a olhar para os outros, para erro dos outros, para defeito, você vai perder o foco. Segundo, temos fundamentos de fé inabaláveis. Autor e consumador da nossa fé. É só Jesus que basta para mim. Não é a opinião do Newton, a opinião do Rubens, a opinião do José. É a palavra de Deus, o que ela me fala sobre a minha fé, sobre a minha salvação. É isso que basta para mim. Quando resistimos a todas as adversidades, olha o que diz o texto, ele pela alegria que lhe fora proposta. Gente, vocês entendem o que está dizendo aqui em Hebreus? O pai chegou para o filho e disse assim, filho, tem um negócio muito legal para você. Que foi, pai? O que você acha da gente salvar todo mundo que está lá embaixo perdido? Todo mundo. Resgatar a alma de todos eles do inferno. Demorou, pai. Se Jesus fosse tipo no esquema do batata, ele ia falar assim, fechou. Tamo junto. O que é para mim falar? Olha só. Você vai ter que descer lá. Você vai ter que nascer entre eles. Você vai passar por algumas tentações que eles passam todos os dias. Mas olha, filho, é o seguinte, você me conhece. E eu sei que você vai ser fiel até a sua morte. Você vai sempre depender de mim. E quando você tiver que terminar a tua tarefa naquela cruz, todos eles vão estar com a gente para sempre, quando eles morrerem. É isso que esse texto de Hebreus está falando. A alegria que foi proposta a Cristo era a nossa salvação, era a nossa redenção. E sabe quando ele olha para essa alegria, aí o texto vai continuar dizendo, ele suportou a cruz desprezando a vergonha, porque nós valíamos a pena, porque a nossa vida tinha valor para Deus.
Então ele entendeu que valia a pena morrer por nós. É isso que esse texto aos Hebreus está dizendo. Você quer mais foco que isso? Você quer ter mais razão para manter o seu foco em Cristo Jesus do que esse? Quando nós vivemos por uma esperança maravilhosa, a gente não perde o foco. O texto de Hebreus termina dizendo que ele se assentou à direita de Deus Todo-Poderoso. Jesus está vivo, está sentado à direita do Pai, e Ele só está esperando um momento para dar a ordem ao arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, e os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro, e nós que estivermos vivos seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. Essa é a esperança que a gente precisa manter viva no nosso coração, para manter o foco. E eu concluo dizendo: ser aprovado pelo Senhor significa chegar ao final da maratona da vida cristã, ser fiel até a morte, seguir firmemente e perseverantemente a Cristo em todas as circunstâncias, sejam elas boas ou más, esperando receber a coroa de glória que o Senhor nos dará. Eu quero ser aprovado no meu serviço ao Senhor. Eu acredito que esse deva ser o desejo do seu coração também. Porque um dia esse serviço, do jeito que a gente conhece, ele vai acabar. Nós vamos continuar servindo ao Senhor, mas agora como igreja, como noiva do Cordeiro, nós vamos servir ao Senhor por toda a eternidade no céu. Nós vamos ter o privilégio de olhar face a face para o nosso Deus por toda a eternidade. Eu queria que você fechasse os teus olhos nesse momento.